Ei, presta atenção. Presta atenção porque está começando o melhor podcast para você que quer ter relacionamentos incríveis. O podcast. Ei, presta atenção. Então, se você quer desenvolver na sua vida relacionamentos incríveis, o podcast é esse aqui. Relacionamento de casal, relacionamento pais e filhos, relacionamento de amigos, relacionamento empresarial, relacionamento de colegas de trabalho. Esse é o podcast para você. E no podcast de hoje eu estou recebendo uma pessoa incrível, a minha amiga Gleiriane Paula Souza. A gente vai falar sobre ancestralidade e relacionamentos. Ela que é especialista em estudos ancestrais. Vou conversar com ela hoje, a gente vai entrar aí. Por que será que os relacionamentos muitas vezes são afetados por questões de ancestralidade? Você sabia disso? A gente vai descobrir sobre isso. E é isso aí, meu povo. Presta atenção que está começando esse podcast que eu amo, que a gente vai falar sobre um tema que, olha, vai ser difícil terminar esse podcast, eu tenho certeza disso, porque eu amo falar sobre esse tema. E assim, a G, cara, vocês não têm noção como eu amo essa menina e como eu queria pegar o primeiro voo para ir lá dar um abraço a essa desgraça, porque ela tá lá na Austrália, então eu tô aqui, ó, vocês estão vendo que aqui tá claro, lá tá escuro, tem uma diferença legal de fuso horário, então a gente tá aí nessa diferença gigante, mas eu não vou apresentar ela não, vou deixar que ela se apresente. Gê, fala aí para quem tá ouvindo a gente, para quem tá vendo a gente, quem é a Gê e como que ela foi parar na Austrália? Bom, primeiro, obrigada, meu amor, tudo bom com você? Estou muito feliz de estar aqui falando desses temas que eu também sou apaixonada, sou super fã de falar sobre ancestralidade, sobre relacionamentos, sobre amor, sobre tudo isso. E eu sou a Gleiriane, né? Esse nome complicado que todo mundo me chama de G, que é o meu apelido. Estou aqui na Austrália há 3 anos e meio, vim para cá, atualmente estou como terapeuta holística, terapeuta integrativa, fazendo a união do que é da mente, o corpo, a energia, o físico, tudo isso junto, nesse trabalho que não dá só para cuidar de um ser humano, né? Olhando só uma parte. Então, hoje estou como terapeuta aqui no Estúdio Gaia e trabalho com constelação sistêmica, terapias multidimensionais, trabalho com vários tipos de reiki, energias xamânicas, medicinas xamânicas e todo o processo de massagem detox, coaching, é um processo integrativo. Então eu uno todas as terapias em uma só para tentar ajudar o ser humano a ser alguém melhor com base no autoconhecimento. E olha só, né? Numa bela manhã de sol, a Gê me avisou que estava indo embora para a Austrália. E foi, assim, só foi. E tá lá agora. E tá lá, assumiu a terapeuta dela na Austrália. Não foi nem aqui. É interessante, porque se a gente parar para observar, esse olhar tem tudo a ver com ancestralidade, né? Porque é uma ruptura daquilo que você, do padrão, né? É uma ruptura de padrão e você, de repente, chegar num país novo e fazer tudo diferente, tudo novo. Eu acho que é exatamente isso. Acho que essa busca, né, de dentro, de você não se encontrar nos lugares, né? Então, sair daí, sendo gerente de negócios, de uma multinacional, trabalhando em companhias, né, como quase executivas, digamos assim, né, o nome que se dá, mas você não se encontra, você não se acha, e sempre parece que está faltando alguma coisa. E quando eu vejo isso, né, quando eu olho para esse lado da ancestralidade da minha vida, eu sou a prova viva de alguém que buscou meu pertencimento até me encontrar, no sentido da ancestralidade, né, de avós que eram uma avó que era índia, dessa busca pela cura, tem histórias na minha família, então eu sou assim a prova viva de alguém que está aqui trabalhando com base na ancestralidade. Para você ver, né? O sacode veio quando você saiu do Brasil, né? Exatamente. Que é interessante, né? Às vezes a gente precisa de algumas coisas um pouco mais drásticas, né? Um sacode um pouco maior para fazer as coisas andarem, né? Eu digo que eu tive que fazer um mergulho de sair de quem eu achava que eu era
perder minha identidade, isso que aconteceu comigo aqui na Austrália. Eu sempre conto essa história de vir para a Austrália para estudar inglês, é só tudo ladainha da nossa cabeça, de achar que o inglês vai ajudar a melhorar no profissional, vai ajudar a crescer profissionalmente, né? Porque quando você chega aqui, você perde seu nome, você não sabe a língua, você tem que começar do zero. É um reset mesmo na mente, nas coisas que você está buscando. Você acaba tendo que encontrar um outro ser. Porque tudo isso que a gente faz aqui, né? Sair para fora, deixar a família, deixar a carreira, deixar uma filha, deixar um neto, né? E vir para um encontro de si mesma. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, né? Esse encontro comigo mesma, para poder voltar para aquilo que eu já estava estudando, né? Há mais de 10 anos, estudando sobre energia, sobre quântica, sobre espiritualidade, coaching, todas as outras linhas, a própria constelação, e que é a ancestralidade, para poder chegar aqui e falar, peraí, é isso que eu preciso, é aqui que eu tô e é aqui que eu me sinto confortável. É assumir quem a pessoa é de verdade, né? É isso. Assumir as penas, assumir o lado riponga. É assumir quem é de verdade. Isso é muito... Né? É da ancestralidade, porque você se une à sua ancestralidade e acaba deixando que essa essência saia, né? Permitindo que essa essência saia. E aí, como a gente vai falar hoje de ancestralidade e relacionamentos, né? Não tem como a gente não pensar no que é amor. Porque ancestralidade é amor. E relacionamentos também porque uma amizade envolve amor. Você tem que amar aquela pessoa para você manter uma amizade. Porque, manter uma amizade de quase 10 anos, né, Gê? Você tem que amar, porque senão já tinha mandado tia Grazi pastar faz tempo. É muito amor. É muito amor. Então, parando para pensar, né? Como será que a gente, enquanto ser humano, a gente aprende a amar? Eu paro para observar, né, desse lugar de aprendizado de amor. O quanto a criança, durante a primeira fase dela, agora, né, fazendo o download da psicanalista aqui, o quanto a criança, na primeira fase dela, amor para ela é aquilo que ela observa no entorno. Então, se ela observar agressão, ela vai entender que aquilo é amor e vai se permitir ser agredida. Quando ela vê a verbalização da grosseria, etc., ela entende que aquilo é amor. Se ela vê que o roubo faz parte da história familiar, da ancestralidade, para ela aquilo é amor e etc. Como que é a sua visão dentro da sua especialidade, que é ancestralidade? Então, quando a gente fala de amor, eu acho que a primeira coisa que vem na minha mente agora, até antes de falar da ancestralidade, eu não consigo ver amor senão uma forma de energia. E aí, quando eu falo energia, estou usando um brinco desse, a roupa que eu tô, vai falar, vai começar agora com história good vibe, né? Que é amor e falar... Mas não, eu não vejo nada disso como uma forma romantizada. Assim como a gente olha, sei lá, para a mecânica de um carro, a energia, que é o que move o carro, ele vai precisar dos motores, vai precisar da engrenagem, vai precisar de tudo isso para que aquele motor, aquele carro, que não importa se é um carro bom, um carro velho, novo, não importa o carro, ele precisa dessa energia, né, de todo o resto do comando. Então, essa energia, mesmo se a gente leva isso para a física, né, quando a gente fala da energia quântica, a energia potencial, da energia mecânica, você vê que ela é necessária, que é o atrito, né? Você precisa daquele atrito, essa energia de atrito, para poder fazer esse motor fluir. E eu acho que dentro da gente é mais ou menos a mesma coisa, sabe? É essa energia, é esse atrito que nós temos, que não deixa de ser uma busca, né? Para poder fazer esse motor agir. E nossa visão de amor, a minha, a sua ou de qualquer pessoa, ela vai ser sempre muito diferente. Porque a relação que ela vai ter de amor com base na ancestralidade dela vai depender do amor que ela teve na infância. Vai depender, na verdade, se a gente for levar isso ao pé da letra, da história de amor que viveram os pais, o sistema dos pais, o sistema do pai, o sistema da mãe, e como isso veio se unindo para que ela entenda o que é amor. Porque nós temos pessoas que tiveram pais presentes, pais que abandonaram, pais que deixaram, que mesmo estando presente não deram de fato o amor, né? Quando a gente olha pela metafísica, por exemplo, a gente fala da conexão com o amor desde o nascimento, de quando amamenta. O fato do amamentar está trazendo uma relação com o amor, né?
Então, uma criança que não foi amamentada e não teve o carinho na amamentação, ela tem problema depois na fase adulta de como ela vai reagir com o amor, né? Ela pode ser obesa em função disso porque ela busca amor através da alimentação. Então, o amor ele é complexo, né? Mas levando o amor para o lado do relacionamento, existem muitas pessoas que querem o amor, têm a necessidade né, de querer amar. Tem um monte de gente, né, quando a gente está atendendo, principalmente, ou quando a gente olha na internet, um dos assuntos mais comentados, mais falados é sobre os relacionamentos, né? O que mais dá auditoria, não, dá visão é quando a gente está num programa que tem fofoca sobre relacionamento. Então, assim, é um assunto muito comentado, e se a gente olhar, na verdade, muitas das pessoas nem sabem amar. O que elas querem é a dependência de ser amado, a necessidade de ser amado, né? A gente busca o amor do outro com relação daquilo que falta, né? Então, os relacionamentos, quando a gente fala de amor, tem muita coisa por trás, com base nessa ancestralidade dos pais, de como ele foi criado e tudo mais. E tem uma relação com a mãe que é muito importante, né? Então, eu diria que esse amor ele já começa ali na barriga da mãe. Porque quando a mãe está grávida, ela libera muito ocitocina. E depois, quando é que a gente vai sentir de novo, né? O momento da ocitocina, que é essa coisa gostosa, essa conexão. É nos relacionamentos, através do sexo. Então, olha só como é a conexão. Então, alguém que não teve uma mãe presente, que não teve essa conexão, vai já ter problemas depois nos relacionamentos. Então, o amor começa dali, né? Do ventre, vamos dizer assim. Mas falar de amor é complicado, né? Porque ela tem muitas vertentes. Muitas vertentes. A gente vai ter que ficar aqui fazendo vertente para cada história. Né? Da infância, de como isso se age. Mas, enfim, essa é a minha opinião. E não dá para eu amar, né? Quando a gente fala de amor, quando a gente não tem, de fato, o amor próprio, porque a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. E eu acho que isso é uma coisa que deveria ser tratada como qualquer os outros assuntos, né? Porque falar de amor parece piegas, né? As pessoas têm uma visão do relacionamento, do filme romântico, mas o amor é muito mais profundo do que tudo isso. As pessoas têm uma visão hollywoodiana. Exato, essa é a palavra. Do amor, do relacionamento, de que tudo sempre vai... Tanto a amizade quanto o relacionamento de casal vem dentro desse aspecto hollywoodiano, né? Daquela amizade que as amigas saem para beber, tipo 4 amigas e um jeans viajante, né? As amigas saem para beber e vai viajar junto e não sei o quê, e passa perrengue, mas está sempre feliz porque são amigas. Ou aquele relacionamento de casal, onde é tudo lindo, maravilhoso, passa por inúmeras dificuldades, mas termina no e foram felizes para sempre, como se isso fosse possível. Deus me livre, mas quem me dera, né? Então... Quem me dera, essa é a palavra. Então, eu achei interessante essas percepções que você trouxe, porque para a gente desenvolver relacionamento saudável, a gente precisa estar mentalmente saudável. Só que a gente não está mentalmente saudável quando a apresentação do amor para a criança não foi saudável. E a apresentação do amor para a criança não foi saudável porque os pais não receberam um amor saudável, e os avós também não, e os bisavós também não. E aí você vai voltando, é um balaio de gato tão grande. Né? É o emaranhado, o famoso emaranhado sistêmico. O famoso emaranhado, não tem como. Que a gente fala, né? E quanto mais vai voltando, mais emaranhado isso vai ficando. E aí a gente percebe, né, o quanto as pessoas entram em relacionamentos, né, que é uma coisa até que o Bert já falava, né, que as pessoas entram em relacionamentos para curar as suas ancestralidades, né, para trazer esse lugar de cura. Então, quanto também, tanto o relacionamento de amigos, quanto o relacionamento de trabalho, quanto o relacionamento de casal, ele está preso dentro das mesmas questões, né, a forma que o amor foi apresentado, e que muitas vezes aquela pessoa vai levar isso para a vida sem sacar que ela precisa cortar isso, né? Ou precisa modificar isso. Até tem uma frase que eu gosto muito, que é, né, você é o sonho dos seus ancestrais. Eu gosto muito dessa frase. Linda mesmo. Né? Mas em alguns momentos eu olho e falo, será que é sonho mesmo? Será que é pesadelo? Porque não é possível que esses caras estão esperando tudo isso de mim. Que expectativa alta que criaram sobre mim, né? Né? Mas não deixa de ser verdade, né? Porque
a partir do momento que um se cura, a gente está curando não só os nossos ancestrais, como os futuros, né? Então, se eu quero ter um filho com um relacionamento saudável, e quando a gente fala de relacionamentos, existe sim, né, essa tendência para o relacionamento amoroso, mas a gente está falando de todos os relacionamentos, porque uma pessoa que não sabe se relacionar amorosamente, ela não sabe provavelmente se relacionar com seu chefe, ela não sabe se relacionar com os amigos, ela cria dependências para ser aceita, para ser pertencente, né? Então, dependendo a necessidade interna que eu tenho de curar minha alma, de curar minha criança, de curar minha ferida, eu vou agir com os meus relacionamentos. Então, muitas das vezes as pessoas chegam reclamando do relacionamento, mas tudo que ela precisa é curar o que está dentro dela. E ela se curando, ela está curando toda uma ancestralidade. Porque provavelmente ela está repetindo tudo que já fizeram e continua sendo feito com base na visão de amor dessa família, desse campo, né, familiar, dessa ancestralidade dela. Não tem como. Eu sempre digo que falar de relacionamento é mais ou menos como falar da medusa, né? Você sabe a medusa lá do filme, né? Como é que a gente olha e mata, né? Consegue vencer a medusa, né? A gente tem que olhar pelo espelho e ver o reflexo. E esse espelho e esse reflexo normalmente são os nossos relacionamentos. Porque se eu olho de frente, né, eu não consigo olhar para mim mesma e enxergar aquilo que está dentro de mim. Então, os relacionamentos, eles são a cura daquilo que eu tenho ou de falta, ou dependência, ou aquilo que eu preciso curar. Então, a melhor forma da gente se curar é através dos relacionamentos. É através daquilo que o outro te incomoda, é aquilo que ele está te mostrando. Você vai falar, peraí, olha ali, aquilo que ele está fazendo está me incomodando, né? Que senão é aquilo, é olhar seu monstrinho, é lidar com essa situação, que é o que a maioria tem dificuldade, né? Por falta de conhecer essa ancestralidade. E muita gente não sabe da própria história, né? Quando você começa a conversar com amigos, com cliente, com quem é que seja, como é que era a base, né? Como que seus pais eram? Ah, minha mãe fazia isso, meu pai. Falei, não, perguntei como era o relacionamento deles. Não, eles eram assim, ou eles brigavam. Falei, não, relacionamento de amor, como era? Ah, não sei, né? A maioria não tem nem conhecimento de como era, tem conhecimento dos comportamentos, mas não do relacionamento em si, do amor, de como era demonstrado, de como era se entregue isso. E não só esse ponto, mas a maioria das pessoas não conhecem a sua própria história ancestral, não sabe de onde veio, se veio, não sabe o que aconteceu, não sabe nem nada. A maioria das pessoas não sabe a origem de sobrenome, não sabe nada. E essa falta de informação, ela também acaba ruindo com a pessoa, porque as histórias deixam de ser passadas. E se tem uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar, que são metáforas, né? Elas ensinam muito, mas a história familiar, quando ela é passada de pessoa para pessoa, ela mantém a história viva e, ao mesmo tempo, ela traz os aprendizados. Aquilo seria bom para mim? Eu consigo, a partir das lembranças e das vivências contadas, eu consigo perceber se eu estou repetindo aquilo ou não. E o quanto essas percepções as pessoas não têm. Então, às vezes, em treinamento eu faço isso, né? Eu peço para a pessoa contar a própria história. Então, conta para você como foi, qual é a história do seu sobrenome, de onde ele veio, para onde ele vai. É quase um Globo Repórter da vida da pessoa. Só que a maioria trava, porque não sabe praticamente nada. Sabe assim, às vezes bem superficialmente, uma coisa ou outra, ou às vezes eu até termino o treinamento e depois a pessoa vem me contar, nossa, eu falei que era tal coisa, não é, fui pesquisar, tem nada a ver, não sei nem da onde eu ouvi aquilo, e nananã. Então, o quanto também a falta de conhecimento da própria história de vida faz com que as pessoas caiam em repetição. Porque se ela não ouviu como foi a história do bisa, como foi a história da avó, do vô e etc., como que ela vai saber o que ela está repetindo? É um pouquinho da história do patinho feio, falando em metáfora, né? Que ele nasce, é criado num lugar em que ele não é pertencente, mas por ter vivido aquilo, ele acaba seguindo, né, o coração, as coisas, mas ele mesmo não sabia quem ele era. E eu acho que nós somos, né, o patinho feio. Muitas das vezes a gente está seguindo alguma coisa que está dentro do nosso coração, sendo que às vezes com a própria comunicação, sentar, conversar, já resolveria muito, né, da gente se entender. Então a gente se sente o estranho, o errado, o diferentão, sendo que não. Tem muitas das coisas que faz só parte da nossa família, né? Da nossa ancestralidade.
as coisas como a gente reage está ligado a tudo isso. E eu gosto de falar muito, né, que nós somos, falar de ancestralidade é igual falar do oceano, né? Nós somos como se fosse o oceano e nós temos lá, né, os icebergs. Então a gente tem 3 tipos de consciência. Nós temos a consciência individual, né, que dentro dessa consciência individual, para quem acredita, ainda dentro dela existe toda a consciência das nossas vidas passadas, né? Isso vai para quem acredita, porque se não acreditar, está influenciando de qualquer forma, né, o processo interno daquilo que a gente está vivendo. E a gente tem a nossa consciência coletiva e a nossa consciência espiritual. E dentro da consciência coletiva está a vida de todos os nossos pais, né? Aí depende da constelação, fala de 4. Tem mais uma outra que eu esqueci agora, esqueci o nome, mas enfim, são 11 gerações transformando e mudando os nossos comportamentos, né? Então seria livre-arbítrio 0, porque se eu olhar dentro desse processo, dentro da minha individualidade, eu tenho somente gestão de 5% de controle de tudo que eu tomo de ação. Todos os outros 95%, a gente está falando da nossa geração, da nossa história, das histórias dos nossos pais, avós e todos os outros ancestrais. Então, olha o peso que tem a ancestralidade para tudo que a gente escolhe, né? Então, você fala, eu escolhi vir para a Austrália, mas dentro de mim tinha algo muito mais forte que, na verdade, eu estou escolhendo seguir o caminho verdadeiro que eu precisava. Eu precisava me desfazer para chegar onde eu cheguei. E os nossos relacionamentos não são diferentes. Né? E você fala, eu escolhi tal pessoa porque é de tal jeito. Não, a gente não escolhe, porque dentro da gente existe algo, eu preciso curar isso. Então, eu vou encontrar aquilo que vai precisar trazer minha cura, que vai trazer o que é melhor para mim, que vai me conectar com a ancestralidade. E negar a ancestralidade é uma coisa que não adianta. Em algum momento você vai se deparar num ponto que você vai falar, não tem como. Você vai enxergar que você vai ter que lidar com um amor, que é um amor muito maior e muito mais forte dentro de você, lidando com isso através dos relacionamentos. Eu falo que a ancestralidade e as consciências, né, trazidas aí nos estudos do Bert, é igual à lei da gravidade. O fato de eu não acreditar na lei da gravidade não me permite sair flutuando por aí. Exatamente. Ela continua tendo influência sobre mim, quer eu acredite nela ou não. E ponto. Então, é bem esse aspecto, né? A gente pode olhar e gostar e acreditar que a ancestralidade me influencia ou não, que isso vai continuar influenciando, quer eu aceite isso ou não. Mas eu gosto de olhar para esse ponto e parar para pensar o quanto também as pessoas não é que eu não vejo que elas não querem acreditar. Eu acho que é um lado muito egóico, né? Da pessoa ter a necessidade do controle, ou seja, eu escolhi ter amizade com essa pessoa, eu escolhi ter um relacionamento com essa pessoa, porque aí ela acredita que ela teve poder sobre aquilo. Na cabecinha, na van cabecinha dela, ela teve poder sobre aquilo. Só que não. Hashtag sabe só que de nada não. Inocente. Sabe de nada inocente. Sabe de nada inocente. Como eu sempre digo, Deus me livre, mas quem me dera. Então, essa necessidade de poder que as pessoas têm, que o ser humano tem, que também faz com que ele exima qualquer outro tipo de influência. Então, quando você fala para a pessoa, você é 5% consciente, todo o resto é inconsciente. Decisões que você acha que você tomou foram tomadas há muito tempo. Muito tempo. As pessoas normalmente olham para mim e falam, não acredito. Eu não acredito. Olha que legal. O fato de você acreditar ou não faz com que sua mente, nossa, ela não acredita. Então vamos inverter isso aqui. Vamos deixar 95% dela consciente, porque ela não acredita no inconsciente. Ô, coitada, vamos inverter isso aqui. Não vai acontecer isso. Então, o quanto isso também está na atitude egóica, dessa alimentação de ego, da necessidade que o ser humano tem de ter poder em qualquer coisa, né? Principalmente sobre as pessoas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu pouco tempo atrás, não muito, assim, de eu perceber, né? Principalmente a minha vinda para a Austrália, né? Não foi tanto tempo assim. Eu sou uma pessoa que vim de uma família muito, muito humilde, né? E acontece que, eu sempre fui um pouco contra estar numa família que ninguém tinha carro, ninguém tinha faculdade, ninguém tinha dinheiro, não sei o quê. E desde muito nova eu me esforcei, fui determinada. Então, eu sou a única que tem faculdade, um monte de certificado, que teve carro zero, que conseguiu comprar as coisas, e não sei o quê, virei gerente. E depois que eu cheguei na Austrália, sem saber falar nada, né, de inglês,
tive que ir lá limpar a privada, virar cleaner, né? E aí, em algum momento, tá, trabalhando dentro dos processos de autoconhecimento, constelação, eu falei, olha como são as coisas, né? Parece ser falar assim, nossa, que legal, ela saiu de uma família humilde, tá lá agora na Austrália, conseguiu as coisas dela, é lindo. Mas eu virei e vim parar onde? No mesmo lugar onde, na verdade, dentro de mim, é o que eu mais questionava, que era ter minhas tias, minhas primas, todo mundo era faxineira, com pouca instrução. E aí eu vim para cá sem instrução. E aí eu olhava todos os dias para cada banheiro que eu limpava quando eu cheguei aqui e falava, agora eu entendo. E não queria dizer que eu não amava eles, porque eu amava, mas eu fiz tudo isso por ser contra aquilo. Então, tomar a consciência de que você está repetindo um processo para aprender a dar valor na sua ancestralidade, a olhar para eles com amor, faz total diferença. Quando eu olho hoje e falo, como que aqui sem instrução eu não conseguia, como que eles poderiam fazer diferente se eles não tiveram oportunidade? Né? Se eles não... E o meu olhar para isso era um olhar de arrogância. Era de um olhar de eu posso, eu consigo, eu faço o que eu quero. Mas independente, o sistema vem de uma forma para equilibrar. Para que você olhe para isso e respeite, que é o que eu falo. Não quer dizer que tá errado, tá certo, não tem nada de errado no trabalho, mas a forma com que eu olhava para esse olhar nem é ancestral, é para ancestralidade agora, dos que vieram antes de mim aqui, nesse momento, aí eu já percebo que essa ancestralidade já é forte, que de alguma forma eu tive que passar por isso, para poder amar eles com respeito, não com julgamento, que é o que a gente faz o tempo todo. Assim como muita gente busca nos relacionamentos ser diferente do pai, ou busca a dependência de algo que não teve, para provar que quando eu tiver vai ser diferente, que meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, eu não quero. E quando vê, tá repetindo, e repete de forma assim, chocante. É muito chocante de ver as pessoas repetindo sem perceber. E isso é todos os dias. E aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com relacionamento? Tem a ver com relacionamento porque a gente traz todos esses conceitos para todas as áreas, não só o relacionamento. Sim. E é interessante, né? Porque aí quando você vai mostrar para a pessoa que ela tá repetindo, ela sai putaça. Putaça. Primeiro ela sai putaça com o terapeuta, porque o terapeuta falou que ela tá fazendo igual. Como assim eu tô fazendo igual? Imagina, você não conhece minha mãe, você não conhece minha família, você não sabe o que você tá falando. Aí depois ela volta putaça pra sessão, porque você tem razão, você estava certa, minha ficha caiu, e eu realmente estou fazendo igual. Então, é fato, a gente vai honrar essa família, e o melhor lugar de aprendizado é o lugar do fazer. Porque se a gente só falar sobre isso, às vezes a pessoa até olha para aquilo, ela até fala que respeita, às vezes ela até respeita mesmo, mas o único meio dela entender aquela situação é quando ela passar por aquilo. Caso contrário, você vai entender, você pode entender, mas você vai entender dentro de um grau de arrogância. É aquele que é a diferença. Aquele entendimento. Eu amar minha família, mas a minha busca por fazer era para ser diferente deles. Era arrogante. Eu não acredito. Na época, se você me falasse, eu ia falar, imagina, eu amo eles. Mas hoje eu entendo que todo o meu julgamento estava por trás da minha criança arrogante de querer ser diferente deles, ou seja, de querer excluir eles de alguma forma. Entende? Só que hoje eu entendo, hoje eu olho com muito, mas assim, muita honra, muito carinho, muito amor, porque eu entendo de coração como que é. Mas eu tive que passar por isso para olhar que eu era arrogante. Eu era arrogante, eu não sabia. E isso agora, porque assim, já faz quanto tempo que eu estudo, já quanto tempo eu sei sobre tudo isso, mas quando eu passei, eu enxerguei. E eu precisei passar por isso para poder, aquilo que eu falei, primeiro me desfazer, primeiro honrar minha família para depois outras coisas viessem, entendeu? Para que a gente evolua dentro do conceito de ancestralidade. E eu tenho certeza que vamos passar por isso ainda para o resto da vida. Em algum momento o universo vai equilibrar esse sistema, mas me curando, eu sei que eu estou curando todos eles também, dentro do amor, dentro desse campo. E essa é a dificuldade das pessoas perceberem que tudo que a gente faz é por amor. Sim. Todos os relacionamentos que aparecem na nossa vida também é por amor, porque o aprendizado é uma forma de curar esse amor, né? Então, o que eu mais vejo é a dificuldade das pessoas entenderem de que tudo que elas estão passando é por amor.
quer seja o amor ao campo, né, a tua unidade familiar, o seu clã familiar, quer seja a necessidade de ter outras pessoas por perto, e porque a gente também é ser social, e a gente não pode parar não pode esquecer disso, né? Então, o quanto o amor, ele une as pessoas, mas ele faz com que a pessoa repita várias e várias situações em vários relacionamentos diferentes. E as pessoas não... Tem uma frase do Osho que eu acho que define muito isso, que é o ser humano é igual à água do mar, ele é salgado em todo lugar. Ou seja, se ele está num relacionamento de amizade, aonde um é dependente, um é vítima, e o outro é controlador e etc., ela pode olhar para a vida dela no todo, porque o chefe vai ser assim, o relacionamento de casal vai ser assim, porque pai e mãe foi assim, porque a ancestralidade também foi assim. Então, quanto essas pessoas que vêm na nossa vida, elas vêm pela necessidade do nosso crescimento, da nossa evolução, que é o espelho, e o quanto as pessoas têm dificuldade de se olhar no espelho. Muita, muita dificuldade. Porque é difícil também aceitar, né, as nossas dependências, a nossa falta de afeto, o medo da rejeição, né? A gente sempre olha o problema, o comportamento, né? Então, sempre quando alguém está falando sobre uma questão de relacionamento, ela vai pontuar o relacionamento, de como agiram, de como fizeram, né? Assim como a gente olha para esses relacionamentos abusivos e tudo mais, mas existe por trás disso tudo uma dependência desse tipo de amor. Então, parte disso, né, tá ligado também com uma ancestralidade, com algo que eu venho tomando da minha mãe, da minha avó, das mulheres da minha família, de como ser aceita, de como poder ser, né, não é nem submissa, mas de ser colocada nesse processo, do meu modo de amar. Então, o meu modo de amar tá ligado com a minha ancestralidade, tá ligado como minha mãe entende o que é amor, o que minha avó entendia e tudo mais, né? E a relação de que eles tiveram. Não tem como, né? Tá sempre ligado com base numa necessidade interna. No fundo, a gente, mais do que questão de amar, porque a maioria das pessoas já tem que trabalhar a questão do amor próprio, mas é como o outro nos ama, né? Então, tem muito disso. A necessidade de alguém me amar. É como ter alguém que me ama, né? Até o controle, se você pensar, é como se fosse um troféu. Porque por mais que o outro seja abusivo, esteja fazendo, esteja te cobrando, não deixa você isso, dentro da pessoa, ela tá com um troféu. Porque olha como essa pessoa me ama. Olha como ela tá aqui, sabe? Me segurando, querendo eu perto, não deixa eu fazer nada. Ela pode chorar, né, e reclamar. Ela me protege. Então, por fora, ela pode reclamar para as amigas, para as pessoas que estão em volta do abuso, né? De alguém que faça muito, no caso dos ciúmes e coisa do tipo, mas dentro dela ela está tendo um troféu. Porque é muito gratificante ter alguém que ama nesse ponto. Que quer você o tempo todo do lado dela. Por mais que machuque, saber que alguém te ama é muito melhor do que ser rejeitada. É muito melhor do que ser abandonada. Então, perceber que os relacionamentos têm muito mais por trás do que, né, dessa ancestralidade, de como eu me sinto, até com base, né, na infância, de como foi a criação, é muito maior do que o que a gente está vivendo hoje. As pessoas normalmente eximem a forma que elas foram educadas, a forma que elas foram criadas, a história de vida familiar, né, da ancestralidade até os dias atuais, como se ela fosse o pilar determinante de que aquilo vai ser diferente ou não, né? Como se ela tivesse o poder de tomar essa decisão e fim, né? Sem perceber o quanto isso vem se arrastando, né? De anos e anos e anos a fio, isso vem se arrastando como uma onda, né? Vem, ela vai, mas depois ela vem, ela vai. O problema é que às vezes a onda vira um tsunami e destrói tudo que tem pela frente. Sim, é mar, né? É o mar. E aí a gente tem que também pontuar os dois exemplos, né? Porque a gente está dando exemplo de situações de rejeição e tudo mais, que seriam ruins, digamos assim. Mas até esse final de semana foi engraçado que uma amiga chegou e falou: ai, não sei o que eu faço. Eu sempre encontro pessoas legais, tá indo tudo bem, e de repente a pessoa vai embora, acontece alguma coisa. Aí eu perguntei: mas como é que foi o relacionamento com seu pai? Meu pai é maravilhoso. Meu pai cuida de mim. Meu pai é espetacular. Meu pai é o príncipe. Meu pai é... Como é que algum homem vai substituir esse pai dentro de um relacionamento? Porque toda vez que ela tá com alguém, a expectativa dela é que ela encontre o pai dela.
Né? Então, até quando o pai é muito bom, ou a mãe protege demais, e influencia nos nossos relacionamentos, né? Então, eles influenciam para que depois a gente busque no outro aquilo que eles fizeram. Então, tanto coisas boas, que parecem ser positivas, também vai influenciar negativamente dentro dos relacionamentos. Se você não tomar consciência de que você não está buscando um pai, porque eu tenho essa figura masculina, né? Então, como algum outro homem vai subir? Até meu pai fazia isso por mim. O mínimo que eu espero é que alguém faça mais, né? Assim como o oposto. Assim como o Assim oposto. como eu posso. Como aquele pai agressivo, aquele pai que maltrata, aquele pai que desapareceu e etc. Faz com que a pessoa entre nesse lugar de que nenhum relacionamento dá certo. Porque um tem esse defeito, outro tem esse defeito, outro tem esse defeito, outro não sei o quê. Esse aqui, então, sumiu. A gente conversou uma vez, ele sumiu. Por quê? Quem faz isso? Quem é assim? Exato. É o pai. Então, essa busca, ela é eterna, entre aspas, né? Pelo menos até a pessoa tomar consciência disso. Mas mesmo depois que ela toma consciência, de certa forma, ela continua na mesma busca. Só que ela já continua na busca de uma forma consciente. Ela tem a oportunidade de perceber se aquilo está sendo bom ou está sendo ruim, qual é a armadilha que ela está caindo. Ela sair daquele lugar por decisão própria. E não mais como se ela não tivesse opção, que é uma das coisas que eu mais escuto. Mas eu não tinha outra opção. Certeza? Tem certeza, né? Você não tinha outra opção? Tem certeza? Aperta um pouquinho, torce mais um pouquinho, que dá para tirar mais um pouquinho de caldo. Então, esse lugar de busca, os extremos, eles são problemáticos. Né? Sim, Todos os extremos, eles são problemáticos. Então, o pai e a mãe excessivamente carinhoso, que põe numa redoma de vidro, que dá tudo que aquela criança quer. Esse daí dá tudo que a criança quer, é o mais perigoso. Dá tudo que a criança quer e etc. Assim como o oposto, o agressivo, o controlador, o que barganha, pai e mãe que barganha. Se você der um abraço e um beijo no tio, te dou uma bala. E se depois leva a criança para o abuso, porque ela começa a acreditar que tipo, tudo na vida é a base da barganha. Então, como é difícil, né, o adulto perceber que não está na mão dele. Só está na mão dele a mudança, a percepção e a abertura de consciência. Só isso está na mão do adulto. Só isso. E o resto todo está por trás, né? Desde a parte do pertencimento, de como ele busca pertencer, né? Dentro desse nova questão. E aí vem a parte da ancestralidade para os casais também, que é casou, está junto, mas não segue a vida, continua voltando para os pais, né? O tempo todo, ou seja, não entrou no adulto, né? Eu uso muito a palavra que amar tá ligado a amadurecimento. Não adianta, não dá para amar quando a gente não tá maduro, porque senão a gente fica dentro de um processo todo o tempo voltado para a criança. A gente tem a ilusão de que ama o outro, mas no fundo o que a gente está é na criança, buscando o amor que não teve, buscando aquilo que falta, né? A projeção que a gente fez dessa infância, pela dor ou pelo amor, não importa, mas a gente tem que estar maduro para poder amar. E a gente nunca vai conseguir dar para o outro aquilo que a gente não tem. Então, se eu não me sinto, né, se eu não consigo me amar e olhar para mim, ter essa diferença do que é meu pai, do que é minha mãe, o que é a relação, para poder enfrentar um relacionamento, né, literalmente, né, um relacionamento de uma forma madura, muito possivelmente serão relacionamentos com muito conflito. Sim, porque a pessoa vai estar na criança. E criança não se relaciona. Criança vai pro parquinho, criança brinca. Enfim. Criança é criança. Criança é criança. Para você entrar em qualquer relacionamento, você precisa estar no adulto. E como é difícil esse lugar do adulto, porque às vezes a pessoa traz essa visualização de que o adulto é chato. Quando ela está na criança, o adulto é chato, o adulto é sem graça, o adulto é muito sério, o adulto isso, o adulto aquilo. Ela acha 500 adjetivos pejorativos para criticar o adulto, para justificar o fato dela estar na criança. Sem perceber que muitas vezes a mãe também está na criança, a avó esteve na criança, ou o avô, ou o pai. Está todo mundo na criança e ela está só repetindo isso. Está só repetindo isso. E exatamente por isso muitas das pessoas têm dificuldade de assumir relacionamentos, né? Assumir relacionamentos de maduro, de eu estou nesse lugar agora, eu sou o homem, você é a mulher,
porque está sempre voltado à liberdade, né, de não sair do campo anterior, né, da adolescência. Então, a gente encontra crianças e adolescentes de 50, 40, 60, que já passaram por vários relacionamentos, têm dificuldade de criar base dentro de uma história, né? Porque o tempo todo está voltando para o adulto, ou na expectativa de que a mulher, isso vale para os dois, claro, né? A mulher seja a mãe, o homem seja o pai, que continue fazendo as coisas como se fossem antes. Então, a falta de amadurecimento e o amor, né? Amar e amadurecer, elas estão totalmente conectadas. Não dá para amar sem entrar nesse campo do amadurecimento. E aí é o que eu sempre digo também, né? A gente só sabe que é amor de verdade quando a gente faz e entrega para o outro sem querer o de volta, né? Então eu dou sem querer. Claro que existe o equilíbrio do dar e receber quando a gente está falando, mas esse amor buscando a devolução, né? Então eu vou dar alguma coisa porque eu quero ser aceita, eu vou dar porque eu quero ser amada, eu quero ser um troféu. Tudo isso é uma busca. É diferente de estar num relacionamento equilibrado. Mas a maioria sempre dá buscando alguma coisa em volta. Então, eu sou uma mulher boazinha, eu sou legal com você, mas eu preciso que você me ame, para que eu me sinta bem. Eu faço e aí tudo as dentro pessoas de vão casa, embora. né? Exato. O quanto esse lugar se torna pesado. Eu falei isso numa live também. O quanto esse lugar acaba se tornando pesado, né? Porque é a pessoa que anula a própria vida para poder fazer com que o outro fique preso a ela. Exato. Por necessidade, por carência. Necessidade, carência, total carência. Entra no campo do vitimismo, né? No sentido de, eu sou legal, mas eu sou tão boazinha, né? E aí aqueles relacionamentos, quando um sai, né? Porque daí já entrando dentro desse campo do dar e receber, quando um doa demais, o outro se sente devedor e vai embora. E às vezes vai embora ou por uma traição ou coisa do tipo, e todo mundo olha para o casal e fala: meu Deus, mas ela fazia de tudo para ele, como é que ele teve coragem? Ou vice-versa, ela fazia de tudo para ela. Mas é que entra dentro desse campo, né? A pessoa não está fazendo, ela está entregando até o ponto do outro se sentir devedor e não conseguir, né? Porque eu não tenho como receber mais do que aquilo que eu posso dar. E existe essa relação também no sentido de que se eu não tive muito amor, eu também não sei dar muito. Então, se alguém vem e me dá demais, eu não sei como fazer com isso. E aí é onde os relacionamentos começam a criar atritos, né? E muitas vezes não termina. Às vezes o relacionamento não termina. Porque a pessoa vai para um outro lado, ela parte para o lado da agressão física, agressão verbal, porque ela quer sair dali, mas às vezes ela não tem força. Então, o único meio dela, entre aspas, buscar uma forma de equilíbrio é indo para esse lado, tentando fazer com que a outra pessoa amadureça. Claro que na inconsciência, claro, de uma forma errônea e etc, né? A gente não está nem pontuando, nem justificando, né? Não é uma justificativa, mas o quanto esse lugar é pesado para outra pessoa, né? Dela se sentir devedora. Imagina só, você vai, sei lá, vai num shopping, gasta, no mês seguinte você não tem dinheiro para pagar. Como que a pessoa se sente? Claro, vai muito de pessoa para pessoa, mas como que a pessoa vai se sentir sem ter a condição de pagar por tudo, de arcar com toda aquela responsabilidade que ela assumiu para ela e que ela tem que arcar com aquilo, socialmente e principalmente para ela. Então, quanto esse lugar nem sempre termina em um relacionamento finalizado, quer seja de amizade ou qualquer relacionamento. Às vezes a pessoa parte para o lado da agressão. Ontem mesmo minha paciente falou sobre isso, que ela tem uma amiga que ela gosta muito e etc. Ela não sabe o que aconteceu, que essa amiga começou a ser grossa com ela do dia para a noite. E aí eu estava trazendo exatamente essa percepção. Foi do dia para a noite que ela começou a ser grossa? Ou será que ela já era grossa e você não percebeu? Ou será que você estava dando muito, porque ela falou que ela sempre que podia levava uma garrafa de vinho, levava alguma coisa. Então, o quanto esse lado, muitas vezes, ela foi para essa dependência, para essa carência, né? Eu vou presentear para que essa pessoa goste de mim e fique sempre comigo, porque olha tudo que eu estou fazendo para ela. Olha como eu sou boa. Ô, mulher boa! Ô, mulher boa! E aí a frase que sempre termina é: olha tudo que eu fiz para ela fazer isso comigo agora. Olha tudo que eu fiz para ele fazer isso comigo agora. Olha como é vitimizador esse lugar. Cara, olha como a pessoa fica de vítima e o outro fica de demoninho. Sim, exatamente isso. Isso a gente pode ver até no sentido de doação, né?
quando a gente vê muito artista fazendo doação, ajudando as pessoas, é a necessidade de mostrar que está fazendo bem, né? Então, eu tenho essa dependência de dizer, olha como eu sou legal, você pode gostar de mim, você tem que ficar comigo. Então, é uma síndrome, né? Achar que está fazendo pelo outro, achar que está salvando o outro. Então, não deixa de ser uma questão, né? O outro acaba reagindo àquilo que está na minha falta. Eu não estou fazendo isso porque eu sou legal, estou fazendo isso porque eu tenho uma dependência de ser amada, uma dependência das pessoas gostarem de mim. E os relacionamentos, eles são a base desses conflitos, né? Na maioria das vezes, com base na necessidade e da arrogância e o egoísmo interno. E quando a gente começa a tomar consciência disso, é onde a gente começa a poder melhorar. Mas para poder fazer isso, a gente tem que voltar lá atrás, enxergar a família, a história dos avós, porque senão parte de todas as minhas emoções, e relacionamento é um dos piores para trazer grandes emoções, né? O que mais traz emoção? Relacionamento. É para mostrar pra gente aquilo que a gente precisa tratar, que precisa quebrar, cortar, honrando a nossa família, porque não quer dizer que eles fizeram isso, eu preciso fazer, mas eu preciso honrar a dor que eles passaram para poder validar os novos relacionamentos com novas teorias com base daquilo que eu tenho dentro do meu racional. Porque muito das nossas atitudes não está ligado com o nosso racional, mas com aquilo que está dentro da gente e eu não sei lidar. Eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar quando ele vai embora, eu não sei lidar quando ele sai e eu não confio, né? Principalmente a base da confiança, né? Que é um dos pilares do relacionamento. Né? Se eu tenho um pai que foi embora, um pai que traiu minha mãe, como é que eu vou confiar, né, em alguém? E por mais que essa pessoa esteja sendo verdadeira, dentro de mim existe uma desconfiança que não vai passar. Então, quando eu tomo consciência disso, eu consigo equilibrar esse relacionamento dizendo, eu não estou desconfiada dele, eu estou desconfiada do meu pai. Eu estou desconfiada... É um lugar de consciência, né? É um lugar de consciência, eu falo que é consciência e aceitação. É você tomar consciência de que isso acontece e depois aceitar que você é essa pessoa. Que você está buscando pai e mãe, que você está buscando aquilo que ficou lá atrás, e que essa pessoa não tem nada a ver com o que aconteceu lá atrás. Que aí a gente já vai para a solução, né? Como curar, tutorial de como curar, como curar essa situação. Então, dentro desse aspecto, eu gosto de olhar para essa questão da consciência e da aceitação, mas não aquela aceitação onde a pessoa aceita e, eu sou assim, pronto, acabou, né? Síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Mas a aceitação de que, ok, eu sou essa pessoa. Beleza? Mas como que eu vou mudar daqui para frente? E aí a pessoa ir, sei lá, para uma terapia, para um treinamento, para alguma coisa que ela possa fazer na vida, para que ela se cure. Mas muitas vezes a pessoa vai para terapia, vai para treinamento buscando a cura quando ela se depara com o que ela vai ter que fazer, porque aí eu falo que é o tripé, né? Que é a ação, porque não é uma mágica, ela vai ter que agir, ela vai ter que fazer diferente, é quando as pessoas desistem, porque elas não querem, Sim. Elas não querem esforço. Você acha que eu quero esforço? Imagina. É porque é a maior densidade, né? Aí a gente está indo para os 95%. É compreensível, mas se não parte daí, a gente vai continuar seguindo o ciclo, que é aquela história do dedo podre, né? Eu não sei o que eu faço, todo mundo que eu arrumo é desse jeito, que você não aprendeu. Né? E dói melhorar. Eu acho que sempre que a gente tem que mexer com aquilo que a gente julga, né? Então, sei lá, se eu tenho que lidar com um pai que me deixou, com um pai que traiu minha mãe e fez ela sofrer, eu acabo projetando todas essas dores nos meus relacionamentos, mas enquanto eu não percebo que o outro não é culpado, porque muitas das vezes eu só estou projetando a minha dor nele, talvez ele nem esteja me atingindo, mas eu projeto nele as minhas frustrações, inseguranças, abandono, rejeição, seja lá quais dos traumas, né, ou dependências que a gente tenha, enquanto a gente não percebe esse caminho, a gente continua com o dedo podre. Então é a síndrome. Aí vai lá, esse daqui não deu certo, aí vai lá e arruma o próximo. Porque vira uma dependência. Porque amor, na verdade, né, essa necessidade de ser amada, ela é exatamente como o processo da droga, dentro do processo neural. Quando a gente vai para a neurociência, né, você vê um cara de neurociência, né, o médico da neurociência explicando o processo do amor e da droga, ele não é diferente. O processo é exatamente a mesma coisa. Então, cria-se uma dependência de ter que passar por aquilo, até para validar aquilo que ela acredita sobre seus ancestrais e continuar julgando.
Então, enquanto a gente não entra dentro desse processo de aceitação, que eu acho que é o primeiro, né? A primeira coisa que a gente deve fazer é aceitar as coisas como elas são, respeitar e honrar aquilo que se passou e entender que a gente pode fazer diferente daqui para frente. Existem dois pilares, né, que a gente pode de aprendizado, dois pilares de aprendizado. O de conhecimento, que é que eu aprendo, alguém vem, me ensina e eu faço, e o outro que é o emocional, que eu vou ter que passar por aquilo e fazer diferente com o outro. Como é que eu faço com o outro depois que eu aprendi aquilo? Então, tá dentro do pilar emocional, né? Então, é fácil você vir me ensinar, sei lá, fazer um papel, um documento, como é que eu faço um vídeo, alguma coisa assim. Mas quando entra no emocional, já muda um pouco a história. Então, eu tenho que tomar conhecimento de si mesmo, de toda a minha história, daquilo que eu tenho, como chamamos, né, dentro da espiritualidade, de sombra, que é aquilo que me aflige, que é os meus monstros, a minha medusa, para depois disso projetar essas emoções com base em como eu me relaciono. Então, é diferente, né? Racional é básico. Eu fui lá, aprendi, eu fiz. Emocional tem que partir do autoconhecimento de si mesmo. E para ambos, a pessoa precisa ter alguém para levar ela para esse lugar. Quer seja alguém que vai surgir na vida dela, ela vai perceber, quer seja alguém que ela vai contratar para fazer isso para ela, para pegar na mãozinha e falar, olha, vamos lá. Mas em ambos os aspectos, ela vai precisar de alguém na vida dela, de fora, né? Ela vai precisar fazer algo literal, ela vai precisar executar, ela vai precisar mudar o comportamento, ela vai precisar mudar o jeito que se tornar diferente do que foi até agora, de todo mundo. E esse é o lugar pesado, porque aí bate a culpa, né? A culpa de ser diferente. Eu sinto culpa por ser igual, mas também sinto culpa por ser diferente. Às vezes as pessoas optam em ficar com a culpa por ser igual do que por ser diferente. Que é mais leve, né? Ela é mais leve. Leve. Porque pelo menos eu tô ali, eu tô honrando eles na dor, digamos assim. Eu tô sendo igual. E também sei como vai terminar. Né? Já sabe, eu já sei como quer lidar com alguém agressivo, eu já sei como é que é lidar com um pai, com um abandono. E aí a gente entra nesse caminho, né? Outro dia um cliente falou pra mim, eu então vou desistir, eu não quero mais relacionamento, só tenho que... Vai replicar isso no seu chefe, vai replicar isso com seus amigos. Não adianta que o universo vai te trazer de algum jeito. Então se relaciona logo de vez, que é mais fácil de você poder olhar para isso e entender onde é que tá o ponto que você precisa crescer. Eu falo, o universo é tão maravilhoso que ele vem e esfrega na nossa cara as merdas que a gente precisa ver. Ele aqui, quando a gente esfrega assim na cara da gente. Fala universo, as pessoas acham que é uma coisa muito holística. Não, existe um campo todo desse mar da família que vai fazer com que as coisas equilibrem. Então, dê o nome que quiser, de campo, de universo. Não tem nada, não tem como a gente tentar fugir daquilo que nós vamos ter que aprender, né, para poder equilibrar esse sistema. Exatamente. Gê, se a gente não parar e não cortar, nós vamos ficar aqui. Nós vamos passar. Você vai botar a noite que eu vou passar um dia. Eu achei que tinha passado uns 30 minutos, olha isso. Eu adoro falar sobre esse assunto, eu adoro conversar contigo. Então, e nem deu para pontuar, né? Quais são os fatores na traição, no casamento. Não dá. Deixa para a próxima. É isso que eu ia falar. A gente grava uma próxima para a gente continuar falando sobre isso, porque isso é um tema que, cara, rende aí um livro, né? Não tem como. Tem que partir desse autoconhecimento para entender, né? Um dos fatores que todo mundo reclama é relacionamento e dinheiro. Se pegar os dois mais pontuados lá no Google, é relacionamento e dinheiro. E aí a gente aprende que os dois e todos o resto tá tudo ligado com a mesma ancestralidade. Então, quer ser feliz no amor, quer ser feliz no dinheiro? Olha para os seus pais, aceita a realidade de como eles são e segue. Nelson Rodrigues, a vida como ela é. A vida como ela é, não tem como. Já diria Nelson Rodrigues. Ai, gente, cara, te amo, velho, te amo. Adoro gravar contigo. Gratidão, já que a gente precisa fechar, né? Então, o que você quer deixar de dica para as pessoas que querem olhar para os seus relacionamentos, lembrando do leque do relacionamento, né? Amizade, trabalho,
casal e etc., dentro do aspecto da ancestralidade. Como que a pessoa pode começar a trabalhar isso nela, se de repente ela não tem terapia ainda, aquela pessoa que está com a mentalidade fechada e acha que vai acontecer uma mágica na vida dela, Tinkerbell vai passar voando em cima da casa dela, vai jogar um pozinho e vai resolver, vai ser a solução dos problemas dela, hashtag só que não. Olha, eu acho que a dica mais importante, brincando de Nelson Rodrigues mesmo, é entender que a gente precisa aceitar a realidade, ter liberdade para tomar nossas ações, porque todas as nossas ações têm consequência. Só que, como tudo tem consequência, não dá para a gente não voltar para a primeira pergunta, né? Se a gente quer mudar, a gente tem que começar na base do amor, mas não o amor piegas, mas o amor e respeito pelos nossos ancestrais, simplesmente aceitando eles como eles são. Quando a gente aceita eles como eles são e toma a nossa liberdade de seguir o nosso caminho também através do amor, mas não para fazer o contrário, todo o resto flui. Então a gente vai fluir em todas as áreas da vida, não é só no relacionamento, mas quando a gente tem alguém junto, né? Ninguém nasce para ser sozinho, né? Nós somos seres humanos. Então, com base no amor, e não só o amor romântico da Disney ou de Hollywood, mas com base no amor, mas acreditando que esse amor tem que começar olhando para trás, mas não ficar virado para ele, e seguir o caminho para a vida, através do amor. E aí, pegando esse gancho, para quem está aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, eu vou deixar aqui uma metáfora, que eu gosto muito de metáfora. Eu falo que a vida é igual dirigir um carro. A gente nunca pode esquecer de olhar no retrovisor para ver o que está acontecendo lá atrás ou o que já aconteceu lá atrás. Mas você não pode dirigir olhando no retrovisor, porque senão você vai arregaçar com o seu carro, você vai destruir, você vai se matar. Você vai se matar. Então, é exatamente esse equilíbrio. Eu olho para aquilo que aconteceu lá atrás, sem voltar lá atrás. Eu continuo indo para frente, de tempos em tempos eu olho no meu retrovisor da vida para olhar para trás e entender que aquilo que já passou fez parte e faz parte da minha vida. E muitas vezes aquilo que já passou está vindo numa velocidade muito alta que vai me alcançar. E eu tenho tempo de replanejar o que é que eu vou fazer com aquilo, se aquilo vem para me fazer mal. Então, eu quero que as pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, olhem para essa metáfora. Será que você está dirigindo a sua vida olhando no retrovisor e não percebeu que você já bateu no muro e você acha que você está indo e na verdade você está parado? De repente já até morreu e não sabe, e não deu Walking Dead na própria vida, né? Ou será que a pessoa está indo só para frente sem olhar para trás também, sem olhar no retrovisorzinho para se lembrar das coisas que aconteceram, de como foi a história, buscando suas informações para saber mais sobre ela mesma e continuar indo para frente de forma saudável, sabendo o que fazer, sem novas surpresas, sem grandes surpresas, né? Porque quando eu olho para trás, eu vejo o que já aconteceu e eu já sei como agir aqui na frente quando aquilo aconteceu, pelo menos eu já tenho um norte. Então, essa é a minha metáfora, adoro dirigir, né? Você sabe? Então, é isso mesmo, a gente começou com a metáfora da energia, da mecânica do carro, é fazer ligar essa eletricidade do amor, né? Olhar para essa mecânica que tem por trás. O atrito vai ser necessário, né? Que é outra coisa, né? Nosso corpo ele já é feito de contração e atrito também, né? Então, coração, pulmão, respiração, tudo é atrito. Só que a gente está aqui, ó. Até porque quando a gente olha o eletrocardiograma, ele é assim. Se tiver assim, morreu, né? Então, a gente precisa dos altos e baixos, a gente precisa das contrações, né? Dessa pulsação e seguir essa pulsação de vida, que isso que é amor. É olhar para tudo isso com gratidão, aceitação e seguir a vida, né? Seguir a vida. Segue a vida. Ir para o destino. Exato. Gê, gratidão imensa por ter gravado contigo. Cara, fiquei muito feliz. Se as pessoas quiserem te encontrar, qual que é o seu Insta? Meu Insta é @Gleire, depois se você quiser anotar. Mas é @Gleire ou Gleiriane Paula de Souza no Facebook. Gleiriane Paula Souza, é o GPS que direciona a sua vida. Olha eu fazendo slogan. O significado da história do meu nome, GPS. Dando rumo para a sua vida. Olha isso.
Amor, gratidão imensa. A gente vai marcar para a gente gravar de novo e falar aí sobre as continuidades da ancestralidade, o que mais precisa olhar, porque esse tema rende. E se você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, ficou com dúvida, quer fazer perguntas, quer que a gente grave outros bate-papos com assuntos específicos que está aí, né, na sua cachola, deixa aí nos comentários. Vem falar com a gente, manda mensagem, pode mandar no Instagram, né, Gi? Chama a gente no Instagram. A gente é cara de pau, a gente conversa com todo mundo. Né? A gente é bem de boa. Chama a gente e vamos conversar, porque esse tema rende, abre um monte de gaps, né? Abre um monte de questionamento. Então, se vocês tiverem de dúvida, chama a gente e aí a gente até usa as dúvidas para preparar aí os nossos próximos encontros. Ajuda bastante. Gê, então a gente não para de falar. Te amo, gratidão. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.